fato, a nossa live. Nós temos aqui uma série de pontos a serem debatidos. Show. E vou esperar a galera chegando. Eu tive um atraso aqui na internet, minha internet aqui é bem ruim. Vou deixar novamente o link para vocês, tá? Para vocês acessarem. Tá aqui em cima, eu deixei também nos comentários. É importante esse link porque ele acaba sendo um ponto importante para que vocês possam acompanhar aí as questões. Esse projeto faz parte do Papiro 24 Horas. Eu fui convidado já tem um tempinho. É um prazer enorme estar participando com eles aqui, tá? Uma galera muito boa mesmo. E é um prazer. São professores voluntários, a galera de física, é um público mais voltado aí para matemática, para matemática não, para o colégio naval, com física, com química. E aí a gente está fazendo agora um apanhado de história do Brasil, beleza? Serve para você que vai fazer a ESA, você que vai fazer a SpaceX. Um abraço aí, galera do Papiro 24 Horas. Um abraço, galera do 01 de Nova Iguaçu, que está pedindo. Rafa, fala Rodrigo, Matheus, Gabriel. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Deixa eu só botar aí para vocês o nosso conteúdo, para que a gente não se perca, tá? E a gente vai começar, de fato. É a primeira vez que eu estou fazendo uma live, estou aprendendo, tá? A mexer nisso aqui. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Manda para todo mundo para a gente poder acompanhar, tá bom? Um conteúdo para a polícia do Paraná. É verdade, esse concurso está rolando, ele deu uma parada agora. Realmente é um ponto importante, o Everson lembrou. Está tendo uma procura muito alta, uma procura muito grande. E a gente vai fazer sim, vou fazer aqui no meu canal. Eu cheguei a gravar já um vídeo com questões, só que tem que editar, né? Existe um caminho muito longo entre gravar e editar, fazer tudo. Aqui é o local onde eu gravo, tá? O local onde eu gravo, bem direto. E tamo junto, tá? Maranhão, grande Maranhão lá, pedindo um abraço para a mãe dele, a Dona Neves. Isso aí, Maranhão, tamo junto. Vou fazer história geral também, é um desejo aqui do canal, a gente fazer história geral, só que, como eu falei, eu faço tudo sozinho, né? Faço tudo sozinho, então... 95 gol do Túlio, olha o fogão ali. Faço tudo sozinho, então às vezes é complicado, mas eu vou postar aí agora para vocês novamente o conteúdo desse materialzinho, tá? Para que a gente possa acompanhar. Então, vamos lá. São 15 questões, tá no material que eu deixei aí para vocês, tá? As primeiras questões falam sobre o período do Segundo Reinado. As outras questões, a partir dali, a gente entra em Primeira República, passa um pouquinho por Vargas e chega na República Populista. Por que eu escolhi isso? Professor, por que você escolheu isso? Não escolheu outro ponto. Eu escolhi isso justamente porque é a matéria mais cobrada dentro do Colégio Naval. A galera que faz o Colégio Naval já sabe. Existe um top 10, eu deixei aqui no canal. Então, sempre aparecem muitas questões de Segundo Reinado, muitas questões de Vargas, muitas questões de República Populista. Então, é importante que a gente esteja bem ligado aí nisso para não se perder, beleza? Então, vamos lá. Na primeira questão, já estou deixando aí, vou deixar com o meu perfil individual, tá? Aí, ó, deixei para vocês, vai aparecer. Ver se vocês conseguem acompanhar, tá? A aula vai ficar salva sim, gente, vai ficar salva. Questão 1. A necessidade avaliada pelo trono de alinhar o comando militar e política do Segundo Reinado, tá? Do Império como meio de acelerar o final do conflito bélico com o Paraguai esteve na raiz da entrega da chefia ministerial ao Visconde de Itaboraí, em julho de 1868. Essa inversão partidária mais célebre do período tem de responsabilidade direta do poder moderador e encerrou o domínio da Liga. Liga é Liga Progressista, tá, gente? Liga Progressista é uma dissidência do Partido Liberal ali por volta de 1858 até 1863,
Isso, lá para frente, em 1870, vai vir a nascer o famoso Partido Republicano, beleza? Nós temos mais aí, denunciado como golpe de Estado por progressistas liberais. O que esse texto está falando? Vamos direto. Quando começa a Guerra do Paraguai, o Dom Pedro II teve que fazer uma mudança. O Dom Pedro II teve que escolher uma centralização maior no seu gabinete, nos seus ministérios, né? O seu corpo de ministros teve que ser mudado, porque o Dom Pedro II acreditava que era importante, nesse cenário, um grupo de ministros mais coeso, mais forte, ligado a esse caráter conservador. Então, a gente percebe que a Guerra do Paraguai muda um pouco essa interpretação. A gente acaba percebendo um país que começa a incorporar mais essas ideias. Show de bola? Então, beleza. Vamos lá. Gente, o texto faz referência às mudanças políticas vividas pelo Império Brasileiro na segunda metade do século XIX. Sobre esse cenário, podemos afirmar... O que a gente pode afirmar sobre o cenário político do Império Brasileiro da segunda metade do século XIX? Vamos lá. A partir de 1850, segundo reinado. Então, a gente está vendo o que nesse cenário político? Vamos ver. Tem gente já botando aí as alternativas. Vamos ver. Dúvida é só mandar, hein, gente? Vamos lá. Fala, Julinha. Fala, Dan. Tranquilo? Que a estabilidade política interna era total? A estabilidade política interna era total, gente? Não. Cuidado com esse tipo de termo na hora que você for fazer as questões. É muito comum aparecer total, somente, exclusivamente. Isso é muito problemático, tá bom? Muito problemático. Cuidado. Cuidado com esses termos muito fortes. Nunca, sempre. Então, vamos lá. B. O maior conflito na Bacia do Prata não teve qualquer interferência na política interna do Império Brasileiro. Não, pelo contrário, interferiu bastante. C. Durante a década de 1870, surge o Partido Republicano Paulista. Perfeito. 1873, surge o PRP, um partido em São Paulo, depois da Convenção de Itu, a famosa Convenção de Itu, liderada pelo Prudente de Moraes participa, o irmão do Prudente de Moraes participa, vários republicanos raízes, né, acabam tendo essa representação. Então, letra C, C de CN, Charles Mestre, isso aí. D não pode ser porque falam em Saquaremas, apesar de defender o fim da mão de obra escrava. Saquaremas são os conservadores, não havia defesa nem por parte dos liberais, apesar de uma parte deles ser abolicionista, né? Não podemos dizer que a parte disso não interferiu na formação, não. Pelo contrário, fechou a 1, vão para 2. Guerra do Paraguai, maior conflito armado da América do Sul, está fazendo aniversário esse ano. Guerra do Paraguai está fazendo 150 anos de término. Ela acabou em 1870, 2020, ela acabou de fazer 150 anos. Então é importante que a gente tenha um olhar atento para a Guerra do Paraguai, beleza? A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul. Seus desdobramentos foram acachapantes para o Império Brasileiro, que enfrentou dificuldades para a manutenção da ordem vigente. Sobre a Guerra do Paraguai, podemos citar, exceto, por que não pode ser eco na primeira? O Guilherme perguntou, voltar aqui rapidinho na primeira. Por quê? Primeiro, nós temos ela falando assim, o Dom Pedro II não interfere, ele interfere diretamente, ele propõe a mudança dos ministérios. Não é isso que acontece. Na verdade, a conciliação parte de uma ideia do Dom Pedro também, ele concordava com a conciliação, mas ela é mais proposta por outros personagens, tá? Como Hermeto Carneiro Leão. E também a eco não pode ser porque ela fala que Dom Pedro nunca mais participou ou não interferiu na formação dos gabinetes, beleza? Show de bola? Vamos nessa, o Pedro tá voando, hein? Sobre a Guerra do Paraguai, exceto a intervenção brasileira nas disputas entre brancos e colorados no Uruguai foi vista pelo Paraguai como um ataque à soberania dos países sul-americanos. Foi isso, gente? Perfeito. Ela quer errada, ele quer exceto. Lembra, o Paraguai chega a mandar uma carta em agosto para o Dom Pedro, a invasão brasileira é da metade de agosto, ali do dia 10, a partir do dia 10 o Brasil invade, de 1864 o Brasil invade o Uruguai, isso é muito complicado, né? Muito complicado. Uma pergunta do Arthur. Como a ESA, é preciso recordar das identidades políticas como governador da província do Mato Grosso? Não, o Colégio Naval não tem essa característica, para nossa sorte. Para a galera que não tem tanta facilidade em gravar, o Colégio Naval não tem essa característica, tá bom? Fiquem tranquilos. Show? Ele gosta muito mais do contexto.
Ah, a galera tá voando aí, hein? B. Através do Tratado da Tríplice Aliança de 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai uniram forças contra o Paraguai. Perfeito. Show. C. O Corpo de Voluntários da Pátria foi uma iniciativa criada pelo Império Brasileiro para atuar no conflito. Também. Show de bola, tá certo. D. O ataque do exército paraguaio ao Brasil foi motivado por cartas enviadas por Dom Pedro II a Bartolomeu Mitre, prometendo a anexação do Paraguai. Isso está errado. Na verdade, não teve carta de Dom Pedro para Bartolomeu Mitre dizendo que vai anexar o Paraguai, tá bom? Muita atenção, né, nesse aspecto, beleza? Na verdade, quem manda a carta para o Império Brasileiro é o próprio Solano Lopes, dizendo que se o Brasil intervisse no conflito no Uruguai, ele faria um ataque ao Brasil, e ele cumpriu aquilo que prometeu, beleza? Uma pergunta aí do Pedro, é preciso saber sobre esse convênio de Itu, sobre essa convenção de Itu? Não é tão necessário, passa por ela, porque ela é importante para essa formação do nosso caráter republicano, mas não precisa focar em personagens que participam, é só você saber que em 1873, lá em São Paulo, a gente tem essa representação máxima dos cafeicultores. Beleza? Vamos lá, galera. Com a profissionalização do Exército Brasileiro foi uma das consequências mais marcantes do conflito, tá certo? Então, a única que não está correta aí é a letra D. O Roger pergunta, mestre, é bom saber sobre a Batalha de Ouribes, a guerra contra Ouribe e Rosas? É importante, é esse contexto importante entre 1851 e 1852. Tudo isso que eu estou falando, gente, tem aula aqui no canal mais específica, mais complexa, beleza? É bom saber, é importante que você saiba sobre a guerra contra Ouribe e Rosas, uma guerra muito rápida, onde o Brasil não permite o nascimento de uma potência formada por parte da Argentina e pelo Uruguai ali na Bacia do Prata. Show de bola? Vamos para a questão 3? Leia o trecho a seguir. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a seguinte lei. Gente, vamos lá. 3. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o da compra. Qual é a grande lei criada ali no Segundo Reinado que vai dizer que terra só comprando? Boa, Ashley. Boa, galera. Valeu, Felipe, João. Isso aí, gente. Lei de terras, exatamente. O excerto faz menção direta a qual lei? Lei de terras. Terra devoluta, só comprada. Qual outro local no mundo que, por acaso, hoje é potência, que teve uma lei de terras totalmente contrária à nossa? Vocês sabem? Vocês sabem? Qual foi? Aquela potência que teve também uma lei de terras, mas totalmente contrária do que a nossa. Estados Unidos. Perfeito, Eduardo. Isso aí, Eduardo. Isso aí, Dudu. Estados Unidos da América. Os Estados Unidos eles tiveram uma Homestead Act em 1862, totalmente contrária da nossa, permitiu acesso à terra mais fácil, um pagamento irrisório. A gente não. A gente restringiu muito o acesso à terra, prejudicou o imigrante, prejudicou o ex-escravizado. Beleza? Show de bola, gente. Isso aí. Tem PDF? Tem sim, gente. Tem o PDF. Estabeleceu muitos aspectos. Eu tive aqui um problema de travou. Voltou? 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 Não? Galera, estão me ouvindo? Vê se voltou aí. Me avisem. Tu sabe que o maior risco de uma quarentena é isso acontecer. Já dizia o velho poeta, numa quarentena, qual é o seu maior medo? A internet cair. Esse é o maior medo da gente na quarentena. Voltou, galera, para vocês? Alguns estão dizendo que voltou. E aí? Show de bola? Voltou. Esse é o maior risco. Aqui eu moro num local muito abençoado. Esse local falta internet metade do dia, assim, é muito complexo por aqui. Tá? Vê aí se chegou para vocês. A minha internet, ela tem um problema sério. Voltou? Voltou? Caxias, Caxias, Ivan.
É Caxias mesmo, não tem jeito. Aqui, mas é uma parte de Caxias pouco abençoada pelo Deus da internet, cara. Desculpem, tá? Ainda mais que deu uma ventania aqui ontem, tá tendo obra da prefeitura na rua, porque tem eleição chegando. Então, me perdoem, tá bom? Me perdoem nisso aqui. Então, podem me ajudar. Vamos lá. Se travar, me avisem, tá? Se travar, me avisem. Como eu falei, o maior medo da quarentena é esse. Gente, 1844, nós temos... aqui é quase internet de escada, o Caio, é quase internet de escada. Em que consistia, gente, essa tarifa Alves Branco? A tarifa Alves Branco vai estimular indiretamente a industrialização brasileira. Isso é bem interessante. Ela industrializa, ela participa desse processo de industrialização, mas sem propriamente ter sido criada diretamente para a industrialização brasileira. Isso que é legal. Não foi uma lei criada diretamente para a industrialização, mas ela indiretamente ajuda. O Mauá, então, agradece muito. Nossa, está aí o Maranhão falando do Mauá, perfeito. O Mauá é o grande agraciado por essa lei, ele passa a investir em industrialização, isso é muito importante. O Mauá, o Mauá faz o telégrafo, não sei se vocês já ouviram falar nessa questão do telégrafo. O telégrafo é sensacional, porque são impulsos elétricos que conectam o mundo, é a internet da época, né? Samuel Morse criou lá nos Estados Unidos o famoso código Morse, depois surge daí, né? Aquele isso conecta o mundo. O Mauá é o primeiro a receber a concessão para fazer no Brasil um grande telégrafo transatlântico, passa pelo Atlântico, chega até a Europa. O Dom Pedro gosta muito. O Dom Pedro dá para ele como presente um território para ele poder desmatar, muito importante, que hoje se chama Visconde de Mauá, esse território no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem. Ele fez ferrovia de mais ou menos 14 quilômetros ali, onde hoje é Magé, né, no Porto de Mauá, né, muito importante. Quem é maior, Mauá ou Santos Dumont? Batalha de rima entre os dois. Opa, essa batalha é boa, hein? Eu acho difícil, mas a verdade é que o Mauá, pelo menos, ele morreu pouco lembrado. Hoje a gente lembra mais do Santos Dumont do que do Mauá, né? Na verdade, o Brasil fez o que o Mauá... o Brasil fez o que o Mauá... fez o que o Mauá pensava só com Vargas, só na década de 1930. O Brasil entra no século XX só em 1930. O Arthur falou aí, pensava que a rede de telégrafo foi estabelecida primeiro no Rio de Janeiro, no ano de 1884. Já antes, Arthur, em 1873, nós temos o Mauá ganhando a concessão por 20 anos. Tu sabe até quando foi utilizada a rede de telégrafo que o Mauá criou? Até 1973, ou seja, 100 anos após a criação, o cara tinha criado ali. E a gente tinha uma elite escravocrata, uma elite cafeicultora, que tinha muitos problemas com o Mauá naquele contexto. Fica a indicação do grande filme Mauá, o Imperador e o Rei, que é muito legal esse filme. Tem aqui no YouTube, vocês vão com certeza gostar. Então vamos lá, gente. O que foi a tarifa Alves Branco? A tarifa Alves Branco, ela foi uma tarifa que aumentou os impostos para produtos importados, gabarito aí a letra D, tá? Ela no aumento das tarifas para produtos importados. A Inglaterra não gosta muito dessa tarifa, tanto é que em 1860 o Brasil acaba voltando atrás, ocorre um retrocesso, o Brasil cria a famosa... o Brasil faz a famosa tarifa Silva Ferraz, que volta a baixar tarifa para produto importado. O Iago perguntou sobre o Rondon. O Rondon fez um importante destaque, né? Já desde os primórdios ali do que é o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, que é do governo do Nilo Peçanha na Primeira República. O Rondon fez um grande destaque entrando em comunicação com indígenas, levando comunicação também, redes de comunicação, desbravando matas, criando vilarejos. Ele fez a chamada Expedição Rondon, muito famosa. Ele é homenageado hoje em nome de estado, em nome de cidade, em nome de bairro, em nome de rua, né? Esse grande Marechal Cândido Rondon. Ele nem era marechal ainda, mas já estava fazendo tudo isso. Muita gente diz que, na verdade, o que ele fez foi ruim, mas a maioria elogia os esforços de Rondon em integrar o Brasil. Show de bola? 5. Já tem gente chutando aí na 5. Vamos lá. O estabelecimento do federalismo como forma de governo na República, ao transferir o foco do poder para os estados,
tornou a organização destes problema fundamental do novo regime. Beleza. Exceto pelo princípio da autonomia estadual, basicamente não havia nenhuma ideia de como instaurar a nova ordem administrativa nos estados, dando um novo marco à unidade política nacional. Esse texto está falando para a gente sobre os aspectos da Primeira República, os aspectos políticos da Primeira República, que principalmente a partir da chegada do Prudente Moraes ao poder, acaba tendo uma grande força, né, um grande destaque civil dos cafeicultores. Só que tudo se aprofunda quando o Campos Salles chega ao poder, gente. A chegada do Campos Salles ao poder é crucial, é elementar e é fundamental. O que é o Campos Salles? O Campos Salles, presidente entre 1898 e 1902, vai criar a política dos governadores. E o que é essa política dos governadores? É um pacto que não está na Constituição. É um pacto não oficial. É um pacto feito a partir de princípios onde os estados teriam ampla autonomia e o poder central também teria amplo controle, ele teria grande força, né, de ação, grande força de controle nessa estrutura. Beleza? Dá para assemelhar... Perdão. O que foi feito por Rondon, atividade jesuítica, dá para assemelhar, sim, com certeza. Beleza? O Rondon com os jesuítas. Uma outra perspectiva, mas sem cair no anacronismo. O que foi? O arranjo institucional de Campos Salles, estamos na 5, ficou conhecido como política dos governadores. Marca a alternativa que melhor explica essa prática. Gente, qual é a melhor alternativa que explica essa prática? Os estados teriam um pouco de autonomia a partir do pacto formal. Não é pacto formal e não há poucos, beleza? B, os municípios escolheriam os candidatos que venceriam as eleições, pois os coronéis fraudavam pleito com a criação da Comissão Verificadora de Poderes. A Comissão Verificadora de Poderes é criada pelo próprio Congresso, direcionada pelo presidente. C, a maioria está em C, ocorria um pacto não oficial entre o governo federal e alguns estados, que através de fraudes eleitorais garantiu o apoio ao projeto da presidência num benefício mútuo. Beleza, gente, show de bola, incrível. Exatamente letra C. Tá? Não era previsto pela Constituição, e a União entrava em acordo com as oligarquias rurais, que através do voto secreto, não, nessa época, voto aberto, o que permitia a fraude. Show de bola? Vamos para 6? Como é que vocês estão indo até agora? Bem, mais ou menos? O nível das questões, está muito difícil, muito fácil? Fala comigo. Tá tranquilo? Vamos lá. Durante a Primeira República, a união entre São Paulo e Minas, café com leite, nem sempre foi perfeita. Dessa forma, ocorreram rompimentos nessa estrutura. Num deles, uma campanha eleitoral do candidato Rui Barbosa. Beleza. Rui Barbosa contra Hermes da Fonseca. Isso é muito legal. Rui Barbosa contra Hermes da Fonseca. Isso é muito tranquilo. O que acontece? Também está comemorando aniversário redondo. Quando a gente fala em República do Café com Leite, é muito mais uma exemplificação básica, que se usa muito mais no fundamental para dar um plano geral para o aluno do que propriamente para marcar o que é. Isso que é bem importante que a gente entenda. Porque a estrutura de... vamos lá... Minas e São Paulo com muito poder não é uma coisa muito perfeita, não é uma coisa muito bem encaixada. Apesar das duas oligarquias serem as mais poderosas, elas entraram em conflito várias vezes. E se elas entraram em conflito várias vezes, com certeza nós tivemos pontos de quê? Pontos de crítica, pontos de conflito ali nesses arranjos, beleza? Isso que é importante que a gente perceba. O primeiro e grande deles foi a famosa campanha civilista em 1910. O Afonso Pena tinha morrido em 1909, o Nilo Peçanha assumiu. O Nilo Peçanha muda meio que a transição, porque o Nilo Peçanha tinha ligação com a galera do Rio Grande do Sul, e o próximo candidato, ele seria ligado ao Rio Grande do Sul, seria o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca vem com uma força, sobrinho do Deodoro, e ele acaba vencendo a eleição. Mas o Rui Barbosa, quando disputa com Hermes da Fonseca, o Rui Barbosa, que era a Águia de Haia, tinha participado lá da Conferência de Paz em Haia, tinha feito bons trabalhos já no Brasil, foi mal como ministro da Fazenda do Deodoro, lá no encilhamento, não deu muito certo. Então, mas ele era um cara muito importante. Então, o que a gente pode marcar aí é letra C, letra 6, questão 6,
letra C. Show de bola, gente? Tranquilo? Tranquilo? Vamos para 7? Vamos para 7. A economia da Primeira República não representou uma grande... Deixa o like aí, ajuda o nosso canal a conhecer, mais pessoas conhecerem esse projeto tão lindo, esse projeto tão legal. Tá? Agradecer aqui a todos os professores que têm participado e todos os alunos também que têm participado. Show? Mandando dúvidas, mandando questões, porque sem as dúvidas de vocês a gente não é nada, tá? A gente precisa muito das dúvidas de vocês. Vamos lá para 7. A economia da Primeira República não representou uma grande ruptura com as características vigentes no segundo reinado. A fracassada política do ensinamento não gerou os resultados esperados, gerando ainda mais déficits ao Brasil. Nesse contexto, o presidente Campos Salles desenvolveu uma manobra conhecida como Funding Loan, que, entre outros aspectos, consistia... O que foi o Funding Loan? Ou Funding Loan? Uma renegociação da dívida. O Brasil devia para muita gente, E aí, o que o Campos Salles decide junto com o Murtinho? O Murtinho era o ministro da Fazenda dele. Ele fala assim, olha, eu vou simplesmente buscar empréstimo internacional com bancos ingleses, com a Inglaterra. E eu vou pegar esses empréstimos internacionais e vou desenvolver, a partir de agora, eu vou quitar as minhas dívidas com os outros credores, vou dever só para a Inglaterra. Então, o Brasil devia para vários, a partir de agora vai dever só para um. Quando você deve só para um, embora seja um montante grande, embora você deve só para um, a gente tem um grande destaque, porque a gente consegue negociar essa dívida, vai pagar mais para frente, são 13 anos para começar a pagar, temos o aspecto de 3 anos sem juros, então só com 10 anos para frente que nós teremos os juros, ou seja, é uma questão boa para o Brasil naquele momento, né? Isso é bem interessante. Então vamos lá, eu sei que gerou dúvida aí para vocês, estou vendo aqui no chat. Gente, o que é o Funding Loan? O Brasil dá como garantia algumas coisas. O que o Brasil dá como garantia? O Brasil dá como garantia as receitas que vêm da alfândega do Rio de Janeiro, isso que é importante, né? As alfândegas, principalmente as alfândegas do Rio, né? Da capital federal na época. Dá como garantia a Estrada de Ferro, Dom Pedro II, que virou Estrada de Ferro Central do Brasil, e também dá como garantia os serviços estabelecidos pela Companhia de Saneamento e Água, né, de abastecimento de água da capital do Rio de Janeiro, né, da capital federal. Então, o que o Brasil dá como garantia para esses empréstimos ingleses é justamente isso. Essa dívida vai ser difícil de ser em prática, vai ser muito problemática, porque lá na frente, quando ela for começar a ser quitada, a gente não consegue encaixar bem. Beleza? A gente continua devendo da mesma forma. Então, gente, o gabarito aí é letra A, tá? Uma renegociação da dívida externa brasileira com empréstimos ingleses sendo garantidos pelas receitas das alfândegas da República, da Estrada de Ferro Central do Brasil e do Serviço de Abastecimento de Água da capital federal. B. Renegociar a dívida externa brasileira com empréstimos norte-americanos? Não. Decretar a moratória em relação aos pagamentos externos, ficando junto aos ingleses, determinando os lucros vindos da cafeicultura como garantias? Não. D. Muita gente falou D, né? Buscar dinheiro emprestado com bancos ingleses e desenvolver a industrialização do Brasil, dando como garantia para futuros pagamentos a receita. Não. E o Porto de Santos não entra. Primeiro, o Porto de Santos não entra, né? Isso aqui é bem importante. E também a gente tem a questão de que não é feito para a nossa industrialização de fato, é mais para desafogar a gente. Esse dinheiro que o Brasil economiza, porque só vai começar a pagar mais tarde, é o que permite, por exemplo, o Rodrigues Alves a fazer a famosa reforma no Rio de Janeiro, na capital, a reforma que é guiada também pelo prefeito Pereira Passos. Show de bola, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. 7, letra A. Vamos lá? 8. Sobre as constituições criadas durante a Era Vargas, podemos afirmar... vai ficar salva a live, Rian, vai ficar salva. Pode ficar tranquilo. Para todo mundo vai ficar salva. Vocês podem assistir depois, gente. Questão 8, tá? A Constituição de 34... Quer falar sobre as constituições de Vargas, tá? A Constituição de 34 foi outorgada e elegeu indiretamente Vargas como presidente da República para um mandato de 5 anos. Não.
Primeiro, porque ela não foi outorgada, ela foi promulgada. Uma Constituição outorgada, ela é imposta, ela vem de cima para baixo. Pá, beleza? Ela é comum aos regimes autoritários. Uma Constituição promulgada, ela passa por uma votação no Congresso, onde há parlamentares eleitos pelo povo, beleza? Então, show de bola. Além disso, não previa um mandato de 5 anos, o mandato era de 4 anos nessa Constituição de 1934. B. A Constituição de 1937 foi chamada de polaca, estabeleceu um partido único, tendo Vargas como liderança e extinguiu a figura dos interventores. Gente, não extinguiu interventores e não tinha partido. O partido de Vargas no Estado Novo é o partido do eu sozinho. Vargas não tem partido. Vargas só vai ter partido de fato. A gente pode considerar assim a Aliança Liberal ali em 1930 um partido, mas que logo acaba. Vargas nem chega ao poder com a Aliança Liberal, ele chega ao poder sem um partido de fato. O Vargas só vai ter partido a partir de 45, quando ele cria o PTB, o PSD, show de bola. O Pedro perguntou, as constituições de Vargas foram 34 e 37. Perfeito, Pedro, exatamente isso. A 37 foi outorgada, ela foi imposta. Isso aí, galera. D, a Constituição... C, as duas constituições feitas por Vargas foram redigidas por Francisco Campos e tinham um caráter democrático. Não, gente, não foram, as duas não foram redigidas pelo Francisco Campos e não tinham caráter democrático as duas, beleza? Tá? Não foram. A Francisco Campos faz só a de 37, tá bom? Isso que é importante. A ideia de redação de Constituição está muito ligada a uma Constituição outorgada, porque quando você impõe, você manda alguém fazer o texto. Show de bola? Show de bola. D. A Constituição de 34 criou a figura do deputado classista, impedindo o estabelecimento de direitos políticos no país. Não. A ideia do deputado classista é um deputado que vai ser representante de classe e que vai garantir ali uma ligação com classes de trabalhadores, tá? Ligados, inclusive, a sindicatos que eram controlados. Os sindicatos não tinham autonomia. Afetada pela Lei de Segurança Nacional, a Constituição de 34 teve curta duração. Perfeito. Letra E. A Constituição de 34 teve 1 ano de duração de verdade, porque em 35 foi criada a Lei de Segurança Nacional, num contexto onde tinha sido criada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, com ligação com o PCB, a Olga Benário vindo para o Brasil também com Prestes, participando aqui no Brasil, a Gildo Barata também como uma figura importante. Então, a gente tem esses aspectos do surgimento da ANL. E quando a Aliança Nacional Libertadora surge, o Vargas imediatamente cria a Lei de Segurança Nacional, dizendo que vai proteger a fronteira e coloca a ANL na ilegalidade. A ANL, poucos dias depois, tenta um movimento contra Vargas, que fica conhecido como a Intentona Comunista. Beleza? Show de bola? Então, a 8 é letra E. Show? Beleza? 9. Tem uma charge nessa 9. Nessa 9, em que ficamos? Tá aí o Júlio Prestes, JP, Júlio Prestes, GV, Getúlio Vargas. Essa cadeira é minha, essa cadeira é minha, essa cadeira é minha. Eles estão brigando pela cadeira da presidência. O Júlio Prestes venceu a eleição junto com o Vital Soares, mas não assumiu, porque o Vargas é que, de fato, consegue assumir o poder. Pode explicar D de novo. D de qual, Pedrinho? Fala para mim. D de qual? A D da 8? A anterior, é isso? Ou não? Da 8? Beleza, D da 8. O que é isso? Em 34, só um momento. Em 34, o Vargas ele vai estabelecer a figura do deputado classista, que é um deputado que era representante de classes políticas, de classes de trabalhadores. Então, esse deputado classista ele era representante tanto de figuras das classes trabalhadoras, né? Ele é criado pela Constituição de 34 e vai garantir que haja uma representação de trabalhadores dentro do Congresso. Então, não pode ser a D. Valeu? Vamos para a 9, continuando aí na 9. Porque a D da 8, ele fala sobre a questão do deputado classista tirando participação política. Não, ele permite participação política. Vamos lá. Essa charge retrata uma intensa briga, né? O que vocês marcaram aí nessa charge da questão 9?
Ele quer saber sobre o movimento que levou Vargas ao poder. O que a gente pode afirmar sobre o movimento que levou Vargas ao poder? Ele ganha, mas não leva. Perfeito, João. Isso aí. Fala Elias também. Isso aí, gente. Lançado pelo PRP, Júlio Prestes tinha Vital Soares como vice e reuniu os interesses da elite paulista e mineira. Não. Nesse contexto, Minas e São Paulo estão o quê? Rachados. Um de cada lado. Não tem o mesmo controle. Show de bola, gente. De um lado, a Aliança Liberal Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, um pouquinho do Rio, e o PD, o Partido Democrático de São Paulo. Lá, do outro lado, nós temos o PRP liderando o movimento com a maioria das oligarquias do Brasil, o Rio de Janeiro, a maior parte do Rio, e tinha um controle muito efetivo. Não é à toa que vence as eleições. Getúlio Vargas ganha mais de 700 mil votos, mas não vence. B. A Aliança Liberal reuniu as oligarquias dissidentes, formadas basicamente por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Letra B, sem dúvida, gente. Isso aí, Rafa, isso aí, Davi. Gente, perfeito. Letra B de bombardear a solução. Cara, show? Vamos lá, C. O PRM rompeu com o PRP? Não. Tá? O D, o movimento tenentista em apoio aos paulistas, critica e tenta impedir a chegada de Vargas ao poder. O movimento tenentista não apoia o PRP, o movimento tenentista, ele, na verdade, fica ao lado do Getúlio Vargas, não é à toa que o Getúlio dá para eles os cargos de interventores, assim que ele chega ao poder, né? Isso aí. O Iago lembrou, uma questão muito próxima a essa caiu no ano passado na ESA, tá? 10. Nos anos 30, para que a indústria brasileira desse um salto qualitativo, foi necessário não apenas que o Estado tivesse uma participação ativa, devido à presença inexpressiva da indústria de bens de capital, mas também a mobilização de capitais nacionais e de recursos externos que, naquele momento, eram escassos em decorrência da crise internacional, que também acabava por influenciar o fraco desempenho das exportações. Bem legal. A Era Vargas teve importância fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro. Entre as características econômicas desse governo varguista, podemos citar, gente, características da industrialização brasileira de Vargas: substituição das importações, controle estatal, intervenção estatal centralizadora. Vargas não diz que nunca irão entrar capitais estrangeiros. Vargas, quando eu falo que Vargas é nacionalista e interventor, não quer dizer que Vargas esteja falando assim, nunca vou pegar empréstimo internacional, nunca vou deixar uma empresa internacional vir para cá. Não. Mas o Vargas acreditava que a industrialização tinha que partir do Estado brasileiro. Isso que era muito essencial nesse sentido, tá? Vamos lá. Podemos citar o quê? O desenvolvimento do plano SALT. SALT é do Dutra. SALT é o plano do Dutra, beleza? Não podemos falar disso. O plano que o Vargas tem no seu segundo governo, de 51 a 54, é o plano Laffer, que também não dá certo, tá? B. Os investimentos feitos exclusivamente com capital nacional, com a criação de empresas como a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Gente, não é só capital nacional, né? O Vargas pega empréstimos, por exemplo, para a CSN, temos a criação... O que o Vargas faz na Era Vargas, gente? Que tem que ser lembrado. Não vamos confundir a Era Vargas com o período lá do Vargas na República Populista, que é o período democrático dele. Na Era Vargas, o Vargas vai criar CSN, vai criar a Vale do Rio Doce, vai criar a Alcalis, vai criar a FNM, que é a Fábrica Nacional de Motores. No segundo governo dele, ele cria o BNDE, ele cria a Petrobras, ele cria o projeto Eletrobras, só que não dá tempo de terminar, só vai ser terminado lá com o João Goulart. Ou seja, ele cria essa estrutura, beleza? Isso, o Arthur já respondeu ao Iago exatamente isso. O BNDE é de 52, tá? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e depois entrou o social. Show de bola? Então, gente, o gabarito aí é letra D, tá? A criação de indústrias de base. Isso aí, a criação de indústrias de base com a industrialização a partir do modelo de substituição das exportações e pela intervenção estatal. Essa é uma figura muito importante dentro do governo de Vargas. Tranquilo? Dentro dessa era Vargas. A Eletrobras é um projeto, Iago, exatamente. A Eletrobras é um projeto de Vargas, mas não sai do papel por ele. Show de bola? Vamos lá. Vamos para 11. O Estado Novo foi um período histórico onde o personalismo alcançou seu auge no Brasil.
A construção da figura do presidente Getúlio Vargas como pai dos pobres e a mãe dos ricos foi um sucesso em termos propagandísticos e ajudou a sustentar o regime autoritário. Vamos lá. Entre os órgãos criados para organizar a política na era Vargas, destaca-se aquele diretamente responsável pela exaltação da figura presidencial, chamado DASP, DIP, CNAE, FGV e IBGE. É o DIP, gente. DIP, exatamente. Departamento de Imprensa e Propaganda, com o fortalecimento da Hora do Brasil, né? Na verdade, era um programa que desde 1935 existia, mas que passou a ser cada vez mais colocado em prática. O Arthur lembrou aí do Bom Dia São Januário, né? A propaganda que era feita. O Bom Dia São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Show de bola, isso é importante. São questões inéditas. O capitão perguntou aí, são questões inéditas com a cara do naval. Show de bola? Então, o gabarito aí é B, é DIP. O DASP, ele faz uma organização de serviço público, tá? Mas o CNAE é a Companhia Nacional de Águas e Energia Elétrica. Isso que é importante. Show de bola. FGV, Fundação Getúlio Vargas, tudo é do governo dele, só que o DIP está ligado à propaganda. Show? 12. Coisas esquisitas. O que são essas coisas esquisitas que a Charge está brincando aí? Em outubro de 1945, o Dutra é um dos personagens fundamentais para expulsar o Getúlio do Palácio do Catete, né? O Getúlio ele acaba saindo do cargo da presidência, só que o Vargas muda de ideia, e como o Maranhão colocou aí, o Paulo botou aí nos comentários, Vargas apoiou o menos pior. Para o Vargas, era exatamente isso. Se num mês eu estou sendo expulso por um cara que vai concorrer à eleição em dezembro, no mês seguinte, em novembro, eu estou fazendo campanha para esse mesmo cara. Isso que é muito engraçado. Isso é muito engraçado mesmo, né? Isso é muito importante. A questão está falando sobre a Charge, né? Esse é o meu candidato, votai nele. A Charge acima faz referência ao complexo ano de 1945, que marcou a deposição de Getúlio Vargas e a vitória eleitoral de Eurico Gaspar Dutra para presidente. Sobre esse período, é incorreto afirmar o que está errado, gente. Ele quer errada, beleza? Cuidado. Getúlio Vargas perdeu apoio por parte de importantes setores militares, inclusive de ex-aliados, que ajudaram em sua deposição. Isso é verdade, gente, em 45? Isso é verdade. Isso é verdade, com certeza. O Pablo perguntou se esse DIP foi aquele que criou a rodovia transamazônica. Não. O Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, junto com o PIN, que é o Plano de Integração Nacional do governo Médici, é que cria essa rodovia transamazônica. Show de bola? Beleza? Isso que é importante. B, vamos para B aí dessa 12. Ele quer incorreta sobre a saída do Vargas. Tá certa. O Vargas perdeu prestígio, inclusive, por partes de setores militares, como o Góes Monteiro, que era parceiro dele, o Dutra, que era parceiro dele, acabaram saindo. B, apesar da participação de Dutra na deposição de Getúlio, o ex-presidente apoiou a sua candidatura nas eleições de 1945, mesmo que na reta final. E o Vargas, cara, foi essencial para a vitória. A gente tinha uma disputa muito grande do Dutra com o Eduardo Gomes, né, com o brigadeiro Eduardo Gomes. Eles eram até parecidos assim, em estrutura. O Dutra, que foi ministro da guerra do Getúlio, foi um parceiro de Getúlio, tinha ligação muito própria com o governo de Getúlio, mas ao final do governo de Getúlio, em outro contexto, já faz uma campanha para retirá-lo. O grande problema foi que o Getúlio tinha programado já uma redemocratização no Brasil, gente. Entre abril e maio, em 45, o Getúlio tinha feito uma lei de anistia, tinha feito uma lei que permitia partido político e que garantia que no final do ano de 45 teríamos eleições livres, eleições diretas. Ou seja, o Vargas estava se redemocratizando. No meio ali de 1945 surge um movimento chamado queremismo. E esse movimento queremismo dizia o seguinte: queremos Getúlio. Essa era a grande máxima do movimento queremista. Queremos Getúlio, queremos Getúlio, queremos Getúlio. E o grande aspecto é o seguinte: começam a ser feitas, principalmente reuniões de classes trabalhadoras, alguns empresários, como Hugo Borges, que era um empresário muito forte, né, naquele contexto, começam a fazer passeatas. Você encontra hoje fotos na internet bem
marcante. Queremos Getúlio, queremismo, estamos com Getúlio. E o Getúlio, num primeiro momento, fala que não é com ele. Não é comigo, não. Tranquilo, vai para lá. Só que, a partir de determinado momento, ali em 45, o Getúlio começa a ficar na porta do palácio acenando para a galera, começa a receber esses partidários do queremismo, e isso é visto como um grande problema. Peraí. Como é que o cara está dizendo em redemocratizar o Brasil se existe um movimento chamado queremista que quer fazer com que ele continue no poder, mesmo que agora numa ordem constitucional? O que o queremismo dizia? Olha, vamos redemocratizar o Brasil? Vamos, mas com Getúlio. Vamos ficar com Getúlio, né? E aí, isso que é muito importante nesse contexto. O que acontece é que tudo piora quando Getúlio coloca o irmão dele, indica o irmão dele para chefe da polícia do Distrito Federal. Chefe da polícia do Distrito Federal, chefe da polícia do Rio de Janeiro. Ele queria colocar o Benjamin Vargas como esse chefe. Opa, isso foi uma interferência mal vista na época e isso acelera a deposição do Getúlio. Show de bola? Tranquilo? Então, o gabarito da 12 é letra B mesmo, tá bom, gente? Letra B de bola, bravo. Show? 13. A 13 está falando sobre o período da República Populista, 46 a 64, a gente chama de hiato democrático, entre dois governos autoritários, o de Vargas, o Estado Novo, e o civil-militar a partir de 64. Então, vamos lá, assinale a alternativa correta. Eurico Gaspar Dutra, eleito a 12, não, a 13, né? A 13 sobre a República Populista. A 12... Peraí. A 12... Eu confundi aqui a 13 com a 12, gente. Desculpa, eu que errei aqui. Vamos aqui voltar. Vamos voltar para a 12, que eu falei o gabarito ali trocado. Vamos lá. Ela quer incorreta, né? É incorreta. A 12, ela quer incorreta. É a eco, tá? Na 12, letra E. Vamos lá. Vamos só aqui por parte. A B está certa, a A está certa, a C, o Estado Novo chegou ao fim após o endurecimento das críticas ao governo varguista, perfeito. D, no primeiro semestre de 45, Getúlio Vargas já havia autorizado a reorganização dos partidos, perfeito. Eco, no final de 1944, Getúlio Vargas, ao lançar o queremismo, mobilizou os setores populares em busca da sua continuidade. Na verdade, não foi no final de 44 e não foi ele que lançou. Beleza? Então, a 12 é eco, é porque está bem pequenininho aqui, ó, na minha letrinha, eu acabei confundindo, não li incorreta, tá bom? Então, vamos lá, exatamente isso. A 12 que é incorreta, letra E, tá? Letra E. Show de bola, gente? Dúvidas sobre essa 12? Não, para ficar bem claro aí? Foi tranquilo? O queremismo, gente, não é lançado pelo Getúlio e o queremismo ele não é lançado em 44, ele é de 45 e é uma iniciativa popular. O Getúlio só vai para a porta acenar, o que já é visto como o quê? Um apoio. Beleza? Show de bola? Beleza. Aí ele quer incorreta. Beleza? O que acelerou sua deposição pelas forças oposicionistas. O que pode ser chamado de golpe, né? Mestre, pode falar da A. Getúlio Vargas perdeu apoio. A A fala sobre Getúlio Vargas perdendo apoio por parte de setores que eram parceiros dele. Isso acontece mesmo, né? Isso acontece sim, João. A A está falando sobre a perda de apoio dele, inclusive de ex-aliados que ajudaram na sua deposição. Beleza? Show de bola, João? Isso acontece com ele. O exemplo máximo é o próprio Dutra. Tá? 13, gente, vamos lá. O período democrático, República Populista, é um momento muito importante na história do Brasil. E aí, o que você marcaria nesse momento? Ele quer a alternativa correta, tá? A. Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo PSD, teve uma política econômica nacionalista, restringida a entrada de capitais estrangeiros no Brasil e promovendo forte intervenção estatal. Tudo o que ele não foi, né? Tudo o que ele não foi. Uma pergunta aí do Arthur. Getúlio Vargas teve apoio dos partidos de identidade comunista em sua segunda eleição democrática para 50, por ser sindical. Exatamente, interessante isso, porque a partir da entrada do Getúlio ao poder em 51, o PCB ajuda o Vargas. Isso aqui é muito interessante.
O PCB ajuda o Vargas, o PCB que sempre foi perseguido pelo Vargas, Vargas e o comunismo nunca conversaram muito bem, mas o que a gente pode estabelecer, Arthur, é que naquele cenário de disputas entre nacionalistas e liberalistas, os comunistas eram nacionalistas e viam Vargas como nacionalista também, aí havia esse interesse. Além do mais, a União Soviética, a partir do momento em que, em 45, acaba lá o nazifascismo, a União Soviética diz que todo partido comunista ligado a ela, e o Brasil tinha o PCB, que era ligado diretamente à União Soviética, deveria apoiar os partidos que lutaram contra o nazifascismo. Então, se Vargas lutou contra o nazifascismo, o PCB vota por apoiar Vargas a partir daquele instante ali. Isso é bem complexo, porque eles são inimigos históricos e passam a ser até um pouco mais próximos. Quando Vargas cai, Arthur, em 54 ele se suicida, quando ele estava pronto para ser retirado, ele se mata, né, naquele trágico incidente, o PCB é uma das maiores forças em favor da memória do Vargas, o que é muito engraçado. E aí isso faz com que muita gente tenha confusão hoje. Acho que Vargas foi comunista. Na verdade, Vargas, nesse contexto, era um nacionalista, tá? Que, em medidas econômicas, praticava coisas que o PCB gostava. Então, isso que é bem interessante. Show? 13. O período democrático está falando aí. Não é a porque o Vargas não é de forma nenhuma uma participação. O Dutra não é nem um pouco nacionalista, ele abre o nosso capital, né? Atrapalha muito, inclusive, várias estruturas. B. Getúlio Vargas foi o candidato mais votado desse período, mas a forte oposição da UDN e de setores conservadores o levou a uma saída trágica. Suicidou-se no início de 54. O Vargas vai se suicidar em agosto, 24 de agosto de 54, não é no início de 54, e o Vargas não foi o cara mais votado. Quem recebeu mais voto nesse período, sabe quem foi, cara? Jânio Quadros. Jânio Quadros foi o mais votado da República Populista. É incrível como o Jânio Quadros, com a sua vassourinha, conseguiu angariar votos de muitas pessoas. Né? C. Juscelino Kubitschek teve um governo conciliatório que impediu qualquer tipo de oposição ao seu projeto desenvolvimentista baseado no plano de metas. Não, gente. Na verdade, o JK teve muita oposição, tá, gente? Muita oposição. Inclusive, não queriam nem deixar ele assumir o poder. Vamos lá. D. Jânio Quadros foi eleito pelo PTN e buscou exercer uma política econômica de austeridade. Austeridade é cortar gastos, tá, gente? Vai ficar assim, Eduardo, vai ficar sal. Cortar gastos. Mas acabou renunciando poucos meses após a posse. Sim, gente, a letra D está correta. Vamos ver só a eco para não dar confusão. João Goulart tinha forte apoio do PCB e do movimento sindical, o que gerou uma série de atritos com os setores nacionalistas do país. Aí que tá. O PCB era ligado a setores nacionalistas do país. Tá entendendo essa lógica? O atrito que João Goulart leva, né, nesse contexto é com os setores mais liberalistas. É com os setores que buscam uma abertura do capital brasileiro ao estrangeiro. Beleza? E seu total afastamento dos militares? Não, aí que tá. Aí que tá. Isso que é engraçado. Por quê? Porque o João Goulart, ele não teve um afastamento total dos militares. Né? Isso é muito engraçado. Ele não teve um afastamento total dos militares. Não teve, de forma alguma, um afastamento total dos militares. O João Goulart teve forte apoio dentro de setores militares. Uma parte, a maioria, digamos, era contra ele. Mas grande parte dos setores era fechado com ele, né? O Arthur falou aí, o presidente Juscelino favoreceu as Forças Armadas, compra de armamento, compra de porta-aviões, né, para evitar possíveis confrontos, como aconteceu com a sua entrada. Exatamente. Exatamente isso, Arthur. O JK compra porta-aviões, o JK rearma os militares, coloca militares para dentro de ministérios. Muitos ministérios estavam fechados ali com ele, né? Isso é muito forte mesmo. O Everson perguntou aí, professor, fala um pouco sobre o rompimento do FMI com o governo JK. Foi uma marca, Everson, foi uma marca. Em 59, por que o FMI... O que é o FMI? É o Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional faz indicações, cria cartilhas para o desenvolvimento econômico e social dos países e empresta dinheiro. Basicamente, empresta dinheiro. Então, quando você empresta dinheiro, é uma coisa
problemática, porque você meio que induz aquela pessoa a seguir o seu ritmo. E o Brasil teve um atrelamento com o FMI muito forte. Quando o FMI diz para o JK que ele vai ter que cortar gastos, diminuir salários, reduzir investimento público, né, fazer aquele processo de austeridade, o JK dá um passo para trás e fala, não. Isso eu não faço. O JK estava no meio da construção de Brasília. O JK estava no meio de um processo de plano de construção chamado plano de metas. Então, o JK não podia cortar gasto naquele contexto. E aí ele rompe com o FMI. Muitos vão dizer que foi muito mais uma jogada, o governo dele estava no finzinho, né? Estava no finzinho, então não foi muito efetivo esse rompimento com o FMI, tanto é que logo, em sequência, o FMI vai voltar a ter uma importância no Brasil. Né? O FMI é o Fundo Monetário Internacional. Muita gente na época brincava, falava que é fome, miséria e infelicidade, porque geralmente quando o FMI empresta dinheiro, você fica muito dependente. Tá? Iago perguntou sobre a UDN. O Jânio Quadros foi eleito pelo PTN, um partido minúsculo que ninguém conhecia. A UDN era o gigante dessa extrema-direita que apoiou ele. Tá bom? Muita gente faz confusão nisso, cuidado. O Jânio Quadros não era da UDN. Inclusive, quando o Jânio Quadros põe o primeiro pé no Palácio Planalto, chega no Planalto, o primeiro presidente toma posse em Brasília, o que acontece com ele? Ele já tem a oposição da UDN. É incrível como o Jânio Quadros arruma confusão com todo mundo, com a esquerda, com a direita, com o centro. Ele é o cara da confusão ali naquele contexto. Beleza? Show de bola? Respondi aí todo mundo? Foi tranquilo? Não? Só me dizer aí se tiver qualquer outra dúvida. Valeu? Quem deu dislike. Pô, o pessoal dá dislike ainda, né? Brincadeira, cara. Deixa like aí, ajuda o nosso canal aí. Ajuda o nosso canal. Vamos lá. Conteúdo aqui todo de graça, tá, gente? Vamos fechar. Eu demoro a postar mais vídeos porque eu faço tudo sozinho. Mas tento fazer o melhor para vocês. É a caneca do fogão aí, ó. Tamo junto. Professor, a verdade é que a construção de uma nova capital era da Constituição de 1891. A Constituição de 1891 deixava em aberto a possibilidade de transferência de capital. A ideia de levar a capital para dentro era muito antiga no Brasil. O JK foi o cara que teve... Cara, em Brasília nasceu do nada, do zero, né? Isso é muito engraçado. Tá fazendo aniversário esse ano, tá, gente? 1960, tá? Rafael perguntou aí sobre o contexto das ligas camponesas. As ligas camponesas vão ser lideradas depois pelo Francisco Julião. As ligas camponesas surgem num contexto onde nós temos uma grave concentração fundiária no Brasil. A nossa população ela está vindo mais para a cidade. Na década de 1950, o Brasil se torna um país mais urbano, isso vocês aprendem em geografia. Nós temos um deslocamento, mais ou menos até 1960, de mais de 10 milhões de pessoas, principalmente vindo do interior do Nordeste para os grandes centros no Sudeste. Tá? Isso é muito forte nesse contexto. E as ligas camponesas lutam através de não braços armados, não, digamos, com armas, busca de armas, e sim com protestos, paralisações, grandes greves, invasões de terras, lutam pelo fim dessa concentração fundiária. A questão fundiária no Brasil era muito grande, ao ponto de até mesmo o PSD, que era um partido de centro mais à direita, ser totalmente favorável, em alguns momentos, à reforma agrária. O problema da reforma agrária era a forma como ela poderia ser feita. Quando o João Goulart começou a se desenvolver, quando o João Goulart começou a desenvolver o projeto de reforma agrária com a grande reforma que ele vai colocar em prática, né, com as reformas de base, enfim, várias outras reformas, reforma bancária, reforma fiscal, reforma financeira, reforma agrária e tudo mais, a gente tem um problema muito grande, porque a Constituição ela dizia que você tinha que primeiro indenizar o proprietário dessa terra não própria, para depois ficar com a terra, e aí o João Goulart, através do PTB, tenta mudar a Constituição, mas não consegue, e aí uma série de problemas são criados, enfim, há uma resistência muito grande. O problema hoje da concentração fundiária ainda é muito grande no Brasil. Existem terras devolutas, mas isso é histórico, né, gente? Isso é histórico, isso vem desde 1850, com a lei de terras, que acabou, mas continuou, né, em suas características, desde as capitanias hereditárias, ou seja, temos muitos problemas aí colocados no Brasil nesse contexto, beleza?
Então, o gabarito aí da 13 é a letra D, de dado, beleza? 14, os monumentos, os caminhos, o centro político, um cenário privilegiado. Assim é conhecida a capital do país, que chega aos 60 anos no próximo dia 21 de abril. 21 de abril. Sobre a nova capital brasileira, inaugurada pelo governo JK, podemos afirmar, exceto, vamos lá. Foi considerada a meta-síntese do plano de metas? Sim, o plano de metas, 30 metas, tá? 30 metas estabelecidas pelo JK. Brasília era a meta 31, chamada também de meta-síntese, o que iria representar todo esse avanço, 50 anos em 5, beleza? B, foi fundada a partir da criação da Nova Capital, uma empresa pública criada na época. A construção contou com os projetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer? Sim, perfeito. Vamos lá. Foi construída por muitos trabalhadores, geralmente chamados de candangos. Perfeitos. Muitas pessoas que vêm do Nordeste para o território do Centro-Oeste. D. ECO. Foi construída com dinheiro público e privado, que acelerou a obra e minimizou custos. Não dá para falar isso sobre Brasília. Até hoje, historiadores têm dificuldade, né? A gente acha que essa coisa da farra das empreiteiras é uma novidade no Brasil. É uma novidade no Brasil. Não foi uma novidade no Brasil essa coisa. A gente viu a Lava Jato fazendo muito sucesso recentemente, um marco histórico no Brasil, dessa perseguição conflitos, né, com essas grandes empresas, né, políticos envolvidos, mas isso sempre teve marcado na história do Brasil, principalmente a partir de Brasília, né? A partir de Brasília, a gente chega no regime militar. Obras como a Transamazônica, a própria Ponte Rio-Niterói, a usina de Itaipu um pouco menos, porque foi binacional, mas rodovias sendo abertas, né, Cuiabá-Santarém é uma representação, a Perimetral Norte, todas elas tiveram forte indício de corrupção envolvendo empreiteiras e agentes públicos, ou seja, a gente tem uma marca muito grande de obra pública no Brasil sendo superfaturada, seja qual for o governo, seja qual for a orientação, né? Isso é muito problemático. A tese, a 14, que está errada, então por isso que a A está certa, tá? A A está certíssima, tá bom? João Pedro perguntou, Vargas tinha uma tendência à direita, porque a UDN era tão inimiga dele? Aí que tá, né? Isso é muito importante. A UDN representava o total oposto econômico do que Vargas era. A UDN era um grupo considerado de direita, até mesmo extrema, né, nesse cenário, e que buscava a abertura de capital internacional, a abertura total do Brasil ao capital internacional. Não queria mediar remessa de lucros, queria uma remessa de lucros ampla e total. Então, isso era totalmente contrário do que Vargas pensava. E aí, nesse cenário, nesse segundo governo dele, ele vai se aproximar, inclusive, com os comunistas, né? Com a galera nacionalista. Porque a gente está... Isso é importante vocês saberem, gente. A partir de 1950, principalmente 1950, quando o Dutra sai do poder, a gente tem uma disputa muito grande entre os nacionalistas e os liberalistas. Essa disputa é muito contundente. Os nacionalistas querem restringir remessa de lucros. O que é remessa de lucro? É a empresa como a Coca-Cola, por exemplo, vem para o Brasil, começa a criar aqui emprego, melhora estrada, melhora um monte de coisa, enfim. Mas o lucro dela vai para fora. O lucro dela vai para quê? Para os acionistas internacionais. Não fica aqui dentro. O que os nacionalistas como Vargas queriam? Queriam que o lucro ficasse aqui dentro dessa empresa. Pelo menos parte do lucro não fosse para o governo. Ficasse com ela, reinvestindo em novas fábricas, reinvestindo em novas coisas. Ou seja, isso é bem interessante, né? Bem interessante nesse contexto. Já a galera mais liberal, ligada ao UDN, né? Setores próprios e próximos aos norte-americanos, queriam uma abertura total do Brasil a capital estrangeiro. O Vargas não tinha essa característica. O exemplo máximo é a Petrobras. Petrobras é um exemplo clássico na história do Brasil. Ela é de 53, oficializada, e ela é uma empresa criada a partir de uma interferência total do Estado, que vai buscar, inclusive, um monopólio sobre o petróleo. Olha só que marca forte. Quando a gente tinha várias empresas internacionais de várias nações buscando fazer o controle do nosso petróleo, Vargas fala, não.
Você quer desenvolver a indústria automobilística, vai precisar do combustível, mas sou eu que vou explorar o petróleo. Então, essa é uma marca bem grande ali. Por isso que ele não se aproxima da UDN. Né? A UDN não tem uma aproximação com ele, é muito mais pelo viés econômico do que propriamente político. Então, a gente não consegue definir Vargas. Vargas é um cara indefinível. Indefinível. Porque a gente não pode colocá-lo nem na direita, nem na esquerda. Ele é um pouco mais à direita durante, por exemplo, o Estado Novo, de uma orientação fascista, mas aqui no segundo governo ele é um pouco, né, diferente, porque ele está ligado a uma economia nacionalista que agrada aos comunistas, e sim, Vargas é um cara único. Né? Vargas é Vargas. Precisa gravar a nova CAP? Não precisa, tá, gente? Não precisa gravar a nova CAP, mas é importante saber que foi criada uma empresa para desenvolver, tá bom? Pedro perguntou... O senhor pode falar um pouco da B e da E+. Isso de qual questão, Pedro? Da questão 14? Fala para mim. Enquanto isso, eu vou falar aí com o Arthur. Valeu, Ítalo, grande mestre. Tudo bem, tamo junto, hein, meu querido. Alguns agentes que atuaram na repressão política do Estado Novo também atuaram durante o regime, com certeza, né? A ditadura civil-militar brasileira vai ter como representante muito forte o Filito Miller. Ele é presidente da Arena, inclusive, né? E vai ser um aliado muito forte do Médici. Então, durante o regime militar, nós temos ali um forte conteúdo de agentes de repressão. O maior deles ainda está vivo, ainda está nativo ali no regime militar. Após o governo Dutra, houve julgamento dos membros do DIP? Não, aí que está uma questão importante. O que acontece é o seguinte: por que deixam Vargas se candidatar em 50, sabendo que ele foi um ditador de 37 a 45? Porque justamente quem ele mais perseguiu tinha sido a esquerda. O grupo mais à esquerda, que não era mais tão bem visto também. Então, aí o que acontecia? Então vamos lá, vamos amassar aqui essa esquerda. Então, qual o problema? Vargas foi ditador lá atrás, não atrapalhou mais tanta gente. Então, essa é a grande questão. E por isso que não acabam julgando tanto Vargas. Tem gente que hoje não lembra que Vargas foi ditador. E Vargas teve uma ditadura muito forte, né? Isso que é bem elementar. Show de bola, gente? Se inscreve aí no canal, ajuda enquanto a transmissão está acabando, hein? Ajuda aqui, compartilha com os amigos, que ajuda muito eu continuar produzindo aqui meu conteúdo, tá? 15. Desenvolvido a partir das iniciativas... vamos lá, Pedro. De Celso Furtado, esse plano foi o carro-chefe do governo João Goulart. João Goulart, plano trienal e reformas de base, tá? Show de bola. O Russim falou, vamos lá, falou aí para o mestre Ítalo. Vamos lá. Gente, qual é o plano que vai fazer um saneamento das contas públicas, que inclusive nem consegue ser colocado em prática? É o plano trienal, tá bom? Plano trienal. O Pedro pediu para falar mais do que? Da B e da E, né? B é o plano trienal. O que é o plano trienal? É um plano que vai promover Celso Furtado, uma figura muito importante, Santiago Dantas também, importante nesse contexto, que vão fazer um controle muito forte das contas públicas, vão reduzir gasto, vão sanear as contas públicas, só que não vai ser tão bem desenvolvido. Até porque, quando o João Goulart fala em reduzir salário, ele está reduzindo o salário de pessoas que sempre lhe apoiaram, que eram dessa classe trabalhadora mais próxima a ele. Então, isso era muito problemático. Ele teve que fazer uma grande proteção. Tá entendendo? Então, e o ECO, que você perguntou, é o PAEG, é o Plano de Ação Econômica do Governo, ou Programa de Ação Econômica do Governo, ou governamental, é da ditadura civil-militar brasileira, do regime militar, ali com o Castelo Branco. Já no início do governo do Castelo Branco, em 65, é criado o PAEG. O que o PAEG faz? Cria vários órgãos elementares naquele contexto. Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNH, junto com o Sistema Financeiro de Habitação, galera que mora em regiões conhecidas como BNH, casas populares criadas pelo Banco Nacional da Habitação, deu nome até a bairros, né? Tem um complexo do BNH ali, então o nome do bairro passou a ser BNH, né? BNH foi muito forte. Foi criado também o Conselho Monetário Nacional, né, com a correção monetária sendo estabelecida. Nós temos um destaque importante, o Rodrigo é do BNH e Mesquita, né, Rodrigo? Temos um destaque importante do PAEG também, com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o INPS também, né, o Instituto Nacional de Previdência, de Previdência Social, de Aposentadorias,
o FGTS, 8% do salário a mais é colocado numa conta própria que o trabalhador pode sacar em determinado momento, né, de acordo com algumas circunstâncias. O que acontece é que o fundo de garantia acaba com a estabilidade. Antigamente, depois de 10 anos como funcionário, você ganhava estabilidade, agora não tem mais. Isso é muito forte, né? Muito forte, muito forte, muito forte. Show de bola? Duas perguntas aí. Rafael perguntou sobre o Lott. O Lott foi um general, ministro da Guerra, no final do governo do Café Filho, né, que percebe um golpe para evitar que o JK assuma o poder. A UDN queria dar um golpe evitando que o JK assumisse o poder, e com eles estavam membros do PSD, como Carlos Luz, o próprio Café Filho estava envolvido também. Então, a ideia era não deixar o JK assumir. E aí o Teixeira Lott faz o chamado golpe preventivo, em 11 de novembro de 1955, tira o Carlos Luz, que tinha sido presidente da Câmara de Deputados e assumido o poder, e coloca no poder o Nereu Ramos, que era do Senado. O Teixeira Lott era um militar legalista sensacional, uma das figuras mais brilhantes que o Brasil viu, e é muito esquecido Teixeira Lott, porque ele teve muito peito ali naquele contexto, né, de bater de frente com essa galera que queria dar o golpe nele. Isso que é bem importante. O Rafael perguntou também sobre a lei de anistia. 1979, a lei de anistia do regime militar, ela não foi universal, não foi geral, ampla e restrita, tá? Não foi. Por quê? Nós tivemos uma caracterização muito importante nesse contexto. O que é? Galera que cometeu crime de sangue, ou seja, que participou da luta armada, não teve o direito a ser preenchido na lei de anistia. Não foi abarcado pela lei de anistia. Aí muita gente fala assim, que problema, isso é muito ruim, porque nós tivemos o contrário, né? Os torturadores da época foram, né, os torturadores institucionalizados pela política própria do Estado, acabaram sendo abarcados pela lei de anistia. Então, há um problema muito grande, né? Há um problema muito grande. A lei de anistia acabou não sendo para todos, né? A ideia de alguns grupos hoje é que ela fosse revista, mas em 2010 o STF não deixou ela ser revista, né? A ideia era que a lei pudesse tirar a proteção de torturadores, mas o STF, em 2010, disse não para isso. Uma outra pergunta aí, o Arthur falou um negócio interessante sobre a vítima, né, civil-militar. A questão da ditadura civil-militar, muitos militares sofreram, né, na ditadura civil-militar, né? Um caso clássico foi o do Cândido Aragão. O Cândido Aragão foi torturado, assim, nos primeiros dias já do golpe, porque ele era muito próximo do João Goulart, né? Então, ou seja, hoje, grande parte das pessoas que recebem benefícios por terem sido vítimas do Estado no passado são militares, né? Muitos militares que naquele contexto ali legalistas acabavam sendo atacados. Por que o parlamentarismo quis intervir no governo Jango? Na verdade, o parlamentarismo foi uma saída em 61 criada pelo João Goulart, não pelo João Goulart só, mas pelo Congresso também, junto com o João Goulart, para evitar uma guerra civil no Brasil, Ederson. Quase rolou uma guerra civil no Brasil. Quase. Por quê? Alguns ministros militares e setores militares, a UDN, não queriam que o vice do Jânio Quadros, já que o Jânio Quadros tinha renunciado, assumisse. O vice do Jânio Quadros era o João Goulart, visto como um cara de ampla esquerda, sindicalista e tudo mais. Aí o Brizola dá de maluco, igual o Matheus falou aí. Né? O Brizola dá de maluco e o Brizola, não. Vou fazer a campanha da legalidade. Botou um monte de metralhadora, tem uma foto dele clássica com a metralhadora assim no peito, botou barricada ao redor do Palácio Piratini, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, colocou um monte de rádio para funcionar, pegou a Rádio Guaíba, colocou dentro do palácio e tomou várias outras rádios, criou a campanha da legalidade 24 horas por dia, falando da importância do Brasil respeitar a Constituição. O João Goulart volta e o Brizola estava pronto para um conflito. O Brizola estava falando, vamos partir para dentro. O Terceiro Exército está comigo, Machado Lopes, vamos partir para dentro desses caras aí, vamos dar golpe em você, não. Aí o João Goulart sempre foi de negociar, cara, sempre foi de negociar. O João Goulart, que isso, Brizola? O que é isso? Não, peraí, calma, eu vou conversar ali para ver se tem uma saída. Aí o Brizola, o cara vai conversar agora, na hora que eu queria dar uma furada em alguém. E aí, o que acontece é que o João Goulart consegue negociar junto com o Congresso, o próprio Tancredo Neves ajuda nessa negociação, e o Brasil sai de um presidencialismo
e entra no que a gente fala de republicanismo, né? Perdão, ele sai do presidencialismo e entra no parlamentarismo de república. O que é o parlamentarismo? É um sistema de governo onde o chefe de Estado não é chefe de governo. Exemplo hoje, o presidente da República no Brasil é chefe de Estado e chefe de governo. Ele governa, ele manda, e ele é chefe de Estado, ele é a grande representação nacional. O que ele faz é um exemplo para o país, digamos, né? Esse é o chefe de Estado. Como é na Inglaterra? A rainha Elizabeth II é a chefe de Estado. Ela não é a chefe de governo, porque tem a figura do primeiro-ministro. Então, no parlamentarismo, há uma diferença. O nosso primeiro-ministro foi o Tancredo Neves. Depois vem o Brochado da Rocha, né? E depois o Hermes Lima. Ou seja, nós temos 3 primeiros ministros entre 61 e 63, para evitar que o João Goulart pudesse assumir o poder com amplos poderes, já que a oposição não permitia que isso acontecesse, né? E aí acabou sendo isso possível. O Davi, em 63, ele faz um plebiscito em janeiro e vence. O povo diz que queria o presidencialismo, ele volta a ser governante de fato. Então a gente diz que o João Goulart, na verdade, só teve um mandato de 63 a 64, né? Porque antes era parlamentarismo. O Davi perguntou aí, quando o golpe estourou em 64, teve alguma oposição da esquerda nos quartéis, uma possível guerra? Aí que tá, Davi. Uma das provas é que não estava digamos, no interesse da esquerda uma revolução naquele contexto, porque muito se falou sobre essa questão da esquerda estar preparada para um golpe naquele contexto. A esquerda tentou dar golpe em outros momentos, como na intentona comunista, enfim. Mas naquele contexto de 64, não, né? Naquele contexto de 64, a esquerda era muito frágil para isso. A esquerda incomodava um pouco nos movimentos sindicais, um pouco nos movimentos de trabalhadores, no campo também com as ligas camponesas, com Francisco Julião, mas propriamente força para fazer alguma retirada do poder e implantar uma ditadura do proletariado não tinha, a esquerda não tinha força. Isso acaba se mostrando bem evidente na pouca resistência que aconteceu. Foi muito fácil mesmo. A chegada ao poder foi muito simples por parte da junta militar provisória, que depois entrega com a eleição indireta para o Castelo Branco, ou seja, foi muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Show? Vamos já caminhar para fechar. Vamos lá. O Lucas perguntou, houve algum tipo de suspeita na morte de João Goulart durante o governo? Sim, o João Goulart morreu em 76, Lucas, lá na Argentina. E aí muita gente diz, porque em 76, num acidente de carro na Dutra, ali em Resende, logo depois de onde tem um graal, não sei se vocês já foram para São Paulo de carro, vocês vão passar muito em Resende, a galera que vai fazer SpaceX, né? E o JK morreu ali num acidente de carro, e em 76 também o João Goulart morreu na Argentina, né? Se eu não me engano, em 77, eu não sei se foi 76 ou 77, o Carlos Lacerda também morreu. Ou seja, 3 grandes opositores do regime naquele contexto morreram muito próximos e em circunstâncias estranhas, né? Muita gente especulou muita coisa, mas a verdade é que não se pode estabelecer qualquer fato. Até que se prove o contrário, inclusive teve exumação de corpos, enfim, até que se prove o contrário, a gente não pode estabelecer que houve, por exemplo, um assassinato dessas personalidades, dessas pessoas, né? Show? O mais importante é que o Vitor Luiz voltou, nosso cachorro louco. O fogão vai voar esse ano, hein, galera? Vai não? Fala pra mim. Ó. Siri na lata. Matheus pediu Siri na lata. Já viu o Siri na lata? Tá maluco? Pega um caranguejo, bota um garfo, uma faca na mão do caranguejo, na pata. O caranguejo não tem mão, né? O caranguejo é brabo, rapaz, tá maluco? Gente, então fechou. Aí, para não ficar muito grande, falei que ia fazer só 1 hora, já tem 1h19, tá? Tô aprendendo a fazer live, quero fazer mais dessas lives. Se vocês gostarem, eu vou fazer mais. Botem aí o que vocês acharam dessa live. Eu vou fazer mais lives assim, fazendo questões, com materialzinho, tá? Tô aprendendo, gente, a internet não é das melhores, tá? E aí a gente vai conseguir desenvolver melhor, tá bom, gente? Grande abraço aí para todo mundo. A live amanhã eu vou fazer uma live no Instagram do Colégio Curso 01 com geografia, tá? Lucas, vai ficar salva, tá, Lucas? Pode
pode participar com a gente, valeu? Então, vocês pedindo, a gente vai fazer cada vez mais, tá bom? Vou tentar, Rucinho, vou tentar fazer uma paródia. Tem tempo que eu não faço paródia, mas vou tentar sim, tá bom? Então, eu vou encerrar. Valeu, Everson, valeu, gente, tá? Grande abraço. E fogão esse ano vai ser difícil, hein? Vai ganhar tudo, hein? Vou fazer o conteúdo para a PM do Paranaci, pode deixar, valeu? Perguntas nos stories. As indicações de vocês são muito boas, tá bom? Um abraço aí, tropa do Macaé também na área. Gente, vai ficar salva. Tamo junto. Valeu. Valeu.